O que a constelação pode trazer para você? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elaine Perini, facilitadora em constelação familiar e terapeuta energética aqui do Espaço Mahamaya. E a partir de hoje eu vou contar algumas histórias que nós cuidamos com muito amor, com muito carinho aqui no Espaço Mahamaya, através da dinâmica da constelação familiar. É claro que eu não vou dizer os nomes das pessoas, mas eu pedi permissão a todas elas para poder fazer esse vídeo e eu vou contar os problemas, as situações e como que a constelação ajudou para cada uma dessas pessoas, tá bom? Então hoje eu vou dar um nome aqui para essa pessoa de Joana, só para a gente não se perder nessa história. A Joana me procurou um ano atrás, querendo constelar problemas nos relacionamentos dela. Ela tem 2 casamentos, né? Na constelação nós não falamos que é ex-marido, então é o primeiro casamento, né? O primeiro sistema, o segundo sistema. E a Joana, ela tem 2 sistemas, ela teve 2 filhos, um com o primeiro e outro com o segundo sistema. Os 2 filhos são especiais, ele teve falta de oxigenação na hora do parto e o outro ele tem um autismo leve. E aí a Joana me procurou naquela época, um ano atrás, para constelar o relacionamento, o porquê que ela já tinha tido 2 casamentos, o porquê que ela só atraía homens problemáticos, complicados, enfim, né? Essa foi a primeira constelação dela. E nós conseguimos enxergar nessa constelação, nós conseguimos levar consciência, né, luz a essa consciência da Joana, que ela estava, na verdade, à procura de um pai. O porquê disso? Quando ela tinha 7 meses, o pai dela faleceu num acidente de carro. Então, no carro estavam ela, a mãe e o pai. E o pai faleceu. A mãe ficou viúva super jovem, então teve que batalhar, teve que trabalhar, porque quando ela se casou, o marido pediu para que ela parasse de trabalhar, para ela cuidar dos filhos, da casa, e foi o que ela fez. Então depois ela se viu sozinha, com uma filha de 7 meses para poder cuidar, de poder, né, as despesas que continuaram. E ela sempre foi uma mulher batalhadora. Então a Joana ficava com a avó para a mãe poder trabalhar, para a mãe poder trazer o sustento para casa. Então, desde pequena, a Joana sabe o quanto que a mãe sempre foi batalhadora e sempre deu conta das despesas com ela e com a Joana. Então foi sempre uma coisa bem difícil, né, para ela. E a Joana olhava para esses maridos, né, os 2 maridos que ela teve, mesmo depois os homens, os namorados, os relacionamentos que apareceram na vida dela, sempre procurando pela figura paterna, porque ela não teve a força do pai para mandá-la para o mundo. A gente sabe que através da constelação o pai manda para o mundo e a mãe manda para a vida. E como ela não teve essa força, esse amor do pai, né, presencial, a mãe quis suprir tudo. Então a mãe foi sempre muito forte e a Joana sempre teve que fazer tudo da maneira que a mãe queria. E mesmo depois de casada, depois de separada, hoje ela está sozinha, né, com os 2 filhos, mas sozinha, sem nenhum relacionamento. E a mãe continua querendo dar assim, palpite na vida dela, né? Depois eu vou contar como isso se transformou através da constelação. Então ela sempre teve uma mãe autoritária e a falta do pai. Esse foi o aprendizado dela, né? E está tudo certo, essa foi a maneira que a mãe soube lidar com toda a situação, que foi traumática. E durante a constelação, a gente percebeu o quanto
que a Joana estava trazendo esse padrão de sofrimento que a mãe teve, né, desde jovem, de ficar viúva. Então a Joana não ficou viúva, mas ela teve 2 relacionamentos bem difíceis. Tá? Então é o mesmo padrão, eu preciso olhar para minha mãe para eu poder pertencer a este sistema e poder receber o amor da minha mãe. E aí na constelação ela percebeu que ela não precisa repetir esse padrão para ter o amor da mãe dela. Né? E a partir dessa dinâmica, dessa consciência, ela conseguiu olhar para as pessoas, né, os homens que apareceram na vida dela, e ela perceber que ela não precisa aceitar migalhas, ela não precisa aceitar qualquer pessoa que se apresente a ela. E é muito interessante que ela me conta que agora não estão aparecendo relacionamentos difíceis, né, complicados, mesmo porque hoje o que ela está atraindo são pessoas diferentes. Né? Lá atrás ela estava atraindo homens problemáticos, homens que ela não conseguisse se dar bem, né? De ter um amor todo envolvido nisso, de estar sempre olhando para a figura do pai. Então vamos lá, quando a mulher se casa e ela olha para o marido e através dele ela procura inconscientemente a figura do pai, esse lugar do marido, ele não está vago para assumir o papel de marido e um papel de pai posteriormente. Esse lugar está ocupado pelo pai da Joana. Como que ela quer que esse marido assuma o papel de pai, de homem, de marido, de esposo, de ajudá-la nas situações, nos problemas, enfim, em tudo que um casal passa, se ela olha para aquele marido e ela vê a figura de um pai inconscientemente. Então, esse marido não vai conseguir levar o que ela quer de bom, né, o que ela mereça de bom, porque ali tem a figura paterna e ali o lugar de pai. Então, ninguém, assim, para nós podermos tomarmos o nosso lugar, ele precisa estar vazio. Então, se eu, Elaine, coloquei na figura do meu marido o meu pai, aquela figura vai ser de pai. Né? O meu marido não vai conseguir assumir o papel dele como esposo, como pai. Tá? E foi isso que aconteceu com a Joana. E na constelação ela teve a percepção de que o pai ter falecido não foi culpa dela, e que foi uma culpa que ela trouxe até a constelação, que a mãe dela inconscientemente colocou, porque o pai faleceu e a Joana sobreviveu. E a mãe inconsciente colocou este peso sobre ela, e ela trouxe até um ano atrás todo esse padrão, todo esse sofrimento para poder pertencer a este grupo familiar. Depois que ela fez a primeira constelação, ela começou a atrair pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas com uma vibração diferente, porque ela estava vibrando diferente, ela percebeu que ela não teve culpa do acidente do pai. Que na verdade, né, tudo que aconteceu ali, o acidente, o pai e a mãe estavam tendo uma discussão na hora. E essa consciência trouxe através da constelação familiar. Então ela conseguiu perceber que aquele peso não era dela. Então ela devolveu para a mãe aquilo que é da mãe. E aí na constelação nós trouxemos a força do pai, que mesmo não estando aqui presente, ele pode dar essa força para ela, né? E ela devolveu este peso para a mãe. Ela não precisa carregar um peso de culpa. Isso é muito importante, gente. Nós entendermos, né? Estarmos com o que é nosso, somente o que é nosso, né? Devolver para os nossos pais tudo que são deles, para a gente poder ter a nossa força, a nossa energia. Tá? E a partir do momento que a Joana fez isso, ela conseguiu ter outra consciência, outra percepção dessa mãe.
e o relacionamento foi melhorando. É num toque, assim, sabe, de mágica? Claro que não, né? Mudar padrões, mudar comportamentos não é fácil. Mas ela consegue agora olhar para essa mãe e devolver para ela, sabe? Falar assim: mãe, você é maior do que eu sou apenas a sua filha. Então eu deixo com você, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito com você. E isso, quando a Joana fez isso, ela se colocou no lugar de filha, ela se colocou no lugar de mulher, no lugar de mãe, para que ela possa ter força para mandar os filhos para a vida. Né? Mesmo os filhos sendo especiais, eles podem melhorar muito, como está acontecendo. Tá? Então, essa consciência que a constelação trouxe ajudou a Joana a se libertar, a olhar para o relacionamento que veio para ela, mas com outro olhar. É assim: eu quero isso, eu não preciso. Né? Eu não preciso estar num relacionamento só por estar, só porque eu estou precisando de uma parte masculina ali, de pai, de fraterno. Ela conseguiu ter essa percepção, essa consciência. E a partir daí, fazer a escolha de coração. E isso deixou a Joana muito mais leve, mais feliz, mais em paz com ela mesma. E há poucas semanas atrás, ela me procurou para fazer uma outra constelação, para entender o porquê que os dois filhos dela são especiais, né? Sendo que um é do primeiro sistema e o segundo filho do segundo sistema. Um tem um autismo leve e o outro teve problema de oxigenação na hora do parto. Ela queria entender o porquê que ela atraiu isso para a vida dela. E nós fomos lá fazer a constelação. A gente precisa tomar muito, muito cuidado, né, com tudo que a gente faz. Por isso que eu faço sempre com as pessoas. Eu tenho um grupo de constelação online que me ajuda muito, me dá muito respaldo. É uma energia de luz, uma egrégora muito bonita e que a gente consegue resolver. Enquanto a gente não resolve todas as situações, a gente não acaba aquela constelação, tá? Então aí a Joana veio querendo entender o porquê de tudo isso. E voltando um pouquinho, lembrando que a mãe inconscientemente a culpou, né, do pai ter falecido. E em todo esse mecanismo, a Joana sempre trouxe, que foi o que ela sempre ouviu, que os pais eram super felizes, que os pais se davam super bem. E na constelação a gente constatou que isso não era uma verdade. Então, o quanto que a mãe da Joana colocou de peso em cima dela, do pai ter falecido, dela também precisar ser infeliz, ter problemas porque a mãe não conseguiu ser feliz. Isso ocasionou os dois problemas dos filhos serem especiais. É uma palavra muito forte, gente, mas é assim, é como se fosse uma praga, que foi a pessoa que estava representando, né, a Joana na época, a mãe da Joana na época que fez a constelação, como se fosse uma praga que inconscientemente a mãe da Joana colocou sobre ela para ela também não ser feliz, de alguma maneira. E a Joana pegou isso como uma verdade. Então ela precisava ter problema no relacionamento, porque ela não podia ser feliz. Ela não podia ser feliz com os filhos, porque a mãe da Joana não conseguiu estar presente o tempo inteiro ali, de trazer felicidade, de viver um relacionamento, né, dela com o marido e com a Joana feliz, porque ela precisou sair para trabalhar, para se virar, para trazer o sustento. E, gente, isso sempre foi o que eu falei na constelação para a Joana. Sempre sem julgamento. É claro que o que a mãe da Joana fez não foi proposital, foi inconsciente. E o que hoje a Joana pode fazer para tirar esse padrão, né, de mostrar para a mãe
que ela pode fazer diferente. Ela é grata à mãe, porque hoje a mãe ajuda com as crianças, né, com os filhos. A mãe quer ainda se colocar muito presente, se colocar no lugar, né, de você precisa fazer dessa maneira, você precisa levar nesse médico, você precisa... E a Joana agora está tendo a consciência de que, opa, eu não preciso fazer isso. Eu sou a mãe dos meus filhos, eu tomo a decisão pelos meus filhos. E com muita honra e gratidão à mãe e ao pai. Quando ela teve essa consciência de que a mãe não fez por mal, a mãe não fez consciente, a mãe não fez porque não gosta dela, não tem amor, ela conseguiu olhar para essa mãe e entender que tudo foi como tinha que ser. A mãe fez o que ela sabia fazer. Hoje a Joana olha para essa mãe com amor, com gratidão, porque essa mãe deu a vida a Joana. Agora, o porquê que a Joana olhou para trás e quis reverenciar a mãe, pai e viver todos esses emaranhados, né, que nós chamamos na constelação, foi uma escolha da Joana também. Então, ela hoje não tem raiva da mãe, porque a mãe foi sempre muito enérgica, muito de ter que fazer o que ela queria. As coisas hoje estão se ajeitando, né? É cada um no seu lugar. Então a Joana está com força para mandar os 2 filhos dela para a vida, para eles poderem, tanto que um deles já está, mesmo com muleta, né? Ele já está com andador, ele está caminhando, ele não andava. Ela está super feliz de estar com outra consciência depois da constelação, porque ela está fortalecida, ela está recebendo a força da mãe e do pai para ela poder passar para esses filhos, para ela poder olhar para um novo relacionamento e falar, eu posso fazer diferente. E é o que está acontecendo hoje com ela. Então é uma gratidão enorme que eu tenho da Joana ter me procurado as 2 vezes, e ela participa sempre dos encontros online, e o quanto isso vai ajudando também a você ter mais consciência e poder olhar e falar, essa situação não é assim. Aqui na minha casa mando eu, com muito respeito, porque aí você coloca a sua mãe no seu lugar, o seu pai no seu lugar, a casa que é sua, com a tua força, com a tua essência, para você poder cuidar dos teus filhos, dar força para eles poderem ir para a vida. Então, quando você está bem, os seus filhos vão estar bem. Quando você reverencia os seus pais com amor e carinho pela história que foi, e olha que essa história foi um pouquinho pesada, né? Mas o quanto hoje a Joana está leve, está tranquila, entendeu tudo o porquê que aconteceu, olhando para essa mãe com muito amor, olhando para esse pai que ela, claro que não lembra, com 7 meses, mas com muito amor, com muita gratidão, e perceber que ela não precisa encontrar um novo relacionamento para ter o pai presente, porque ela recebeu a força do pai na dinâmica da constelação. E hoje ela consegue se colocar perante a mãe, menor que a mãe, e falar, mãe, eu posso fazer diferente, eu posso cuidar dos meus filhos, você pode me ajudar, né, quando necessário, mas eu tomo conta dos meus filhos, eu dou conta dos meus filhos. E assim, gente, ela consegue olhar para a vida dela, ela consegue olhar com uma visão de amor, de gratidão por tudo que passou. Foi difícil? Claro que foi, muito difícil, né? Mas ela sabe que ela pode fazer diferente, e é o que ela está fazendo, e os resultados estão sendo lindos. Então ela saiu de um trabalho, ela está agora se permitindo a olhar para um outro caminho, um outro tipo de trabalho que está trazendo mais alegria, está trazendo mais força para ela lutar, sabe? Força para ela olhar para a vida e falar, eu vou fazer diferente. Para vocês terem uma ideia, a mãe
era secretária, ela também era secretária, até pouco tempo atrás. Então ela saiu já desse trabalho e está procurando um novo despertar para a vida dela, né? Então olha o quanto o universo está ajudando. Até na profissão ela estava no mesmo trabalho que a mãe, de tanto que ela estava reverenciando, mas de uma maneira de olhar e repetir os mesmos padrões. Isso está trazendo uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande para ela, de poder fazer diferente, mas com amor, e não com críticas e não com julgamento, tanto para a mãe quanto para esse pai. Tá bom? Então, essa foi a história de hoje. Vou dar o nome de Joana. Eu sou eternamente grata a ela de estar sempre participando, sempre limpando as crenças, os padrões. É claro que não é fácil, é claro que você ouvir testemunhos das pessoas que estavam ali representando, né? A Joana, a mãe, o pai. É claro que teve assim, tiveram frases muito difíceis dela ouvir, mas o quanto ela trouxe isso para o coração dela e falou: eu me liberto, eu a partir de agora faço diferente. E a semana passada eu estava falando com ela e ela me mostrando o quanto que isso clareou a mente dela, o quanto isso está ajudando, tanto no profissional, quanto no relacionamento e quanto para os filhos dela, né? Imagina, de um dos filhos dela, né, o que teve falta de oxigenação, poder andar com andador, né? É uma vitória muito bonita, para ele, para ela, porque para ela sempre foi difícil dar conta de tudo, porque como a mãe deu conta de tudo, porque o pai faleceu, a Joana precisou dar conta de tudo, porque os dois maridos que ela teve nunca ajudaram, né? Então isso é muito importante, ela ter essa consciência e ela poder ir para a vida, servir a vida de uma maneira agora com a energia dela, com a consciência dela, porque tanto ela estará mais feliz, os filhos com certeza, e a mãe, porque a mãe vai estar no lugar dela de mãe e vai estar mais leve. Essa foi a história da Joana, espero que possa ter contribuído de alguma maneira com vocês, e se você quiser participar das constelações online, é só deixar uma mensagem aqui ou me seguir nas redes sociais. No Instagram, você vai encontrar aqui no Instagram, no Facebook, e para você poder se inscrever nesse grupo nosso que é uma egrégora de luz muito, muito linda. Então eu te convido para você se inscrever no nosso canal, para você tocar o sininho e receber sempre todas as mensagens e compartilhar, né, isso com seus amigos. Quanto mais você curtir, você compartilhar, a gente vai poder mostrar para esse universo que existem várias ferramentas onde a gente pode ser mais feliz. Luz e paz. Gratidão.